Meu nome é Beatriz e este trabalho é intitulado Médicos emergencistas são aptos a intubar pacientes com Covid-19? Esse trabalho foi um estudo observacional prospectivo conduzido de 24 de março de 2020 a 28 de maio de 2020. Todos os pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 que foram admitidos no serviço de emergência neste período e que necessitaram de intubação orotraqueal foram incluídos. Além disso, esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética Local. O objetivo desse estudo foi avaliar a taxa de sucesso de intubação orotraqueal em primeira tentativa por médicos emergencistas em pacientes com Covid-19. O estudo foi conduzido no Serviço de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. Os procedimentos foram realizados por médicos assistentes ou por residentes de medicina de emergência, em sua maioria do segundo ou terceiro anos, somando 30 profissionais. Ao todo, foram incluídos 112 pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Para a confirmação, considerou-se o exame de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 em secreções nasofaríngeas ou traqueais. Os casos suspeitos foram os pacientes com quadro clínico compatível e achados na tomografia de tórax sugestivos de Covid-19. O resultado principal foi uma taxa de sucesso de 82% de passagem do tubo endotraqueal na primeira tentativa, com uma laringoscopia somente. Todas as intubações foram confirmadas posteriormente com capnografia. Dos 18% restantes, houve 95% de sucesso nas tentativas de intubação subsequentes. Foram utilizados recursos como bugie e máscara laríngea. Em um paciente somente houve falha de intubação, sendo necessária a realização de cricotireoidostomia. Dentre os resultados secundários, foi evidenciada a hipotensão imediatamente após a intubação em 48 pacientes, 42% dos casos. Também foi evidenciada hipóxia perintubação em 58 pacientes, ou seja, 52% dos casos. Ademais, 2 pacientes evoluíram para parada cardiorrespiratória após o procedimento. Com isso, é possível inferir que médicos devem antever a possibilidade de complicações quando intubarem pacientes com Covid-19. A principal indicação de intubação nestes pacientes foi hipoxemia, contabilizando 98% dos casos. Em 2 pacientes, o procedimento foi realizado devido a rebaixamento no nível de consciência por acidente vascular encefálico associado. Foi utilizada a sequência rápida de intubação em 96% dos pacientes. Em 4 casos, foi utilizada a sequência prolongada de intubação devido à agitação psicomotora. Dentre os sedativos utilizados, os preferidos foram ketamina, em 72% dos casos, e etomidato, em 25% dos casos. Em todos os pacientes foram utilizados bloqueadores neuromusculares. Dentre as complicações, foi evidenciado que todas as complicações maiores ocorreram quando o procedimento foi realizado por um médico residente, como, por exemplo, intubação esofágica em 3 casos. Ocorreu também retirada inadvertida do bugie antes da intubação em 2 ocasiões, após dificuldade de passagem do tubo endotraqueal. Isso reforça que os pacientes com Covid-19 devem ser preferencialmente intubados pelo profissional mais experiente do local, ou pelo menos que os médicos residentes tenham sempre um colega mais experiente presente. Em conclusão, médicos emergencistas atingiram uma alta taxa de sucesso na intubação em primeira tentativa para pacientes com Covid-19. Como comparação, em um estudo realizado em Wuhan, na China, em 2020, houve uma taxa de sucesso de 89% de intubação de emergência na primeira tentativa e 100% no geral. O procedimento, nesse caso, foi realizado por médicos anestesiologistas em pacientes com Covid-19. Contudo, apesar de promissores, esses resultados devem ser considerados provisórios até a generalização dos mesmos em outras instituições e outros cenários. Por fim, este é o e-mail para contato. Obrigada pela atenção.